Então pega lá 1900, pega a história lá e vê como viviam as pessoas e como elas estão vivendo hoje. O avanço que elas tiveram espiritualmente, das experiências, pensando, imaginando. O que foi possível na história, esse avanço do pensador aí? O que ele fez de bom para si ou para os outros? Ele conseguiu descobrir muitas coisas para defender aquilo que ele tinha interesse. Esta é a verdade. Nunca foi interesse geral de ter a paz de ninguém, de ter a concórdia de ninguém. Isso é muito simples. Por isso que é interessante a leitura, o estudo, para saber a causa da realidade. Como tem exemplo, eu disse, não falta exemplo. O que falta é a pessoa querer saber das coisas. Só que o desencanto ele não é fácil. O desencanto ele vai mexer com as suas vontades, ele vai mexer com os seus desejos, ele vai mexer com muitas coisas. Você pode até fazer o que você acha que é certo. Ele vai dizer para você onde é que você está apegado. Ele vai dizer para você o que você é capaz de fazer se pisarem no teu calo. Ele vai dizer tudo isso. Como o outro lá foi enganado, traído, né? Por 30 moedas, sempre a matéria está sempre envolvida. Tudo é jogo de interesse. Então eu estava conversando com essa pessoa ontem sobre isso. Tudo é jogo de interesse. Só que o estudante de cultura racional, ou mesmo alguém que estude a si mesmo, porque a pessoa que estuda a si mesma, ela procura se conhecer para tentar eliminar o mal. Eliminando o mal dela, ela procura fazer o bem. Para o outro, ela procura não errar, né? Ela procura respeitar, ela procura andar dentro dos limites. Então é isso que a pessoa faz quando ela começa a se conhecer. Ela observa e vê. A coisa errada ela é muito simples de se observar e ver por que a sociedade está assim, para onde é que ela vai, o que eu tenho que fazer. Diga com quem tu andas, como é que eu tenho que fazer para me defender. E aí as pessoas confundem, né? As pessoas que fazem a caridade, né? Em 1935, o Racional Superior mandou fechar as portas da tenda espírita para não atender mais ninguém, porque nós iríamos entrar na Era do Fogo. Então a Era do Implorar já acabou em 1935. Essa fase já terminou. Não é mais fase de implorar, de rezar por nada, por além. É a fase de saber das coisas, para não ser enganado por muitos. Em várias áreas, principalmente na área de vender terreno do céu, né? Aí você entenda como quiser. Então as pessoas confundem. Enfim, essas pessoas que procuram se conhecer para quê? Para entender o natural, para não sofrer as consequências do natural, porque sabe que todo efeito tem uma causa. E aí o atrevido, as pessoas que estão na terra, a Deus dará, que só querem a terra, que não pensam nada disso, elas olham para essas pessoas e o julgamento delas é um julgamento errôneo. Elas olham para essas pessoas e confundem a bondade dessas pessoas com a tolice dessas pessoas. Elas confundem bom com bobo. Elas pensam que as pessoas boas, são bobas. E há uma diferença, eu queria dizer para você aqui que existe uma diferença muito simples. O bom é uma coisa, o bobo é o outro. O bobo é aquele que não sabe que está sendo enganado. Que vai tolerar um atrevimento,
porque é espiritualizado. Não. Não é isso. Não é essa a questão. É claro que aquele que estuda, ele procura ao máximo ficar longe desse tipo de pessoas. Porque a pessoa que não se conhece, ela é um perigo para ela mesma. Ela faz mal para si mesma, imagina para o outro. É por isso que existem as fofocas, é por isso que existem as traições, é por isso que existe o interesse, é por isso que existe a maldade, porque a pessoa ela não se conhece. E aí muitos se atrevem, porque tem muitos bons bobos. Tem a pessoa que é boa e é boba também. Que ela perdoa. Que ela não está nem aí com o outro. Que está fazendo mal para ela. Existe. Existe esse tipo de pessoa. Mas não são todas. As pessoas boas que são bobas. Então as pessoas boas que não são bobas, elas vão colocar o atrevido no lugar dele. Vão dizer, não, você está passando do seu limite. Você não pode, você precisa respeitar. Você não pode fazer isso. Você está cometendo até crime quando você fala mal da outra pessoa. Você está sujeito a passar vergonha por não respeitar. Por na fraca interpretação de achar que o bom é bobo. O bom não é bobo. O bom é inteligente, porque o bom quer o bem. E o atrevido, ele não entende que se associando ao mal, que ele não vai ter bem. Ele não vai ter o bom. É uma questão lógica muito simples. Se eu me associo com a maldade, como é que eu posso esperar coisas boas? Então o bom, ele é inteligente. Ele procura coisas construtivas que vão ajudar ele, que vão trazer mais paz para ele, que vão trazer mais tranquilidade, que vai ajudar a vida dele. Ele não procura se meter na vida de ninguém, os problemas de ninguém. Todo mundo já está cheio de problema. Todo mundo tem as suas dívidas espirituais, suas dívidas, alguns materiais, enfim, cheio de dívida. O mundo é muito grande e os exemplos bons e ruins estão aí. Tem uma variedade muito grande. Então eu estou cheio de problema. Eu quero arrumar mais problema. O atrevido e ignorante. Porque pensa que o bom é bobo. E aí acontece do atrevido se espantar. Eu achei que todo bom era bobo. E aí recebe algumas respostas. E pode até achar ruim, porque na interpretação dele, o bom precisa ser bobo. Porque para ele não faz sentido ser bom. Porque ele vive na maldade. Então o sentido dele é somente fazer mal para os outros. Então quando ele vê uma pessoa que procura fazer o bem para si e para o outro, ele não vai respeitar, porque ele quer se comparar. Ele acha que todo mundo é igual a ele. Então pode acontecer com estudante de cultura racional. Tem estudante de cultura racional que tolera. Tem estudante de cultura racional que não é bobo, que vai colocar a pessoa no lugar dela. De uma forma racionalmente, tá? E sabe como é que se coloca? Racionalmente é dizer assim, meu amigo, eu te devo alguma coisa, meu amigo. Eu te dei essa liberdade, meu amigo. Você não está passando dos limites? Eu tenho a minha vida para cuidar, por que você não vai cuidar da sua? Simples. A pessoa ela já vai ser enquadrada como, né,
Minha vontade é falar outras palavras. Enquadrar como o bobo, na verdade, é ela, né? O bobo é ela. Então, não pense, meu amigo. Aliás, o racional nos ensina que a gente não deve pensar. A fase do pensamento já acabou, a gente tem que raciocinar. Porque a energia racional é que está comandando a natureza para desenvolver o raciocínio, essa terceira energia, esse habitante que está na cabeça de todos. Por isso que nós somos filhos de Deus, porque temos o raciocínio. E esse raciocínio não é daqui desta terra, né? Desta lama. Quando fala lama, muitos se assustam, né? Muitos se assustam com a condição humana, mas os exemplos, né? As notícias das tragédias são o suficiente para a pessoa de exemplo negativo do que o ser humano ele é capaz de fazer, do que ele está fazendo desde que está aqui no mundo, pensando nos seus interesses. Pensando nos seus interesses. Então, às vezes, o cidadão ele está lá numa situação de administração para ele fazer uma situação X, ele cuida dos interesses deles e acaba prejudicando muita gente. E aí tem várias interpretações para isso, né? A minha interpretação é que a mentira não tem perna... A mentira tem perna curta, né? Essa é a minha interpretação nestes 44 anos de existência nesta forma. Não existe efeito sem causa. A pessoa ela faz hoje, não é descoberta, ela faz amanhã. Mas de tanto fazer, né? E tanto fazer. Uma hora dá mal, né? Uma hora dá mal. E a gente está chegando também aí. É uma grande festa, né? Mês que vem. Uma festa que muitos gostam, outros não gostam, né? Enfim, o gosto é livre. Pelo gosto se mata, pelo gosto, pela vontade, é livre. E o legal é que é livre. Cada pessoa pode fazer o que quiser. Sabendo, é claro, que a consequência é sempre daquilo que fez. Sempre daquilo que fez. Então eu não sei como é que vai ser essa festa aí que está se aproximando, né? Que muitas coisas acontecem, né? Eu não sei se as notícias ruins vão atrapalhar essa festa. Não sei o que vai acontecer. Ou se a gente ignora tudo e vai fazer festa, também não sei. A gente vê só depois o que aconteceu, o que não aconteceu. Mas o resultado é sempre daquele que faz, né? Se você, voltando a falar, está aliado às suas vontades, está aliado aos seus negócios, está aliado ao campo magnético, já está dizendo, a palavra está dizendo, você está aliado a isso, o resultado que você pode ter é esse, não é um resultado superior. Você está vinculado à energia elétrica e magnética, você fica sob o domínio dessas duas energias. Transformação. Se você se conhece, através de uma outra energia, o domínio ele vai ser de uma outra energia, vai ser diferente. Então, assim, se eu gosto de estar num local onde é cometido crimes, se eu gosto de estar num local onde tem muita violência, né? Então, provavelmente, logo, logo, eu possa ser eu a vítima, né? Porque eu estou dando, como é que se diz? Sopa, né? Pro azar. Estou procurando, né? Aí quem procura, acha. Isso é ditado popular. Procura, meu amigo, acha, tanto bem quanto mal. Bateu na porta, a porta abre. E é por isso que a gente mostra sempre esta porta. Bata nessa porta. Abra. Abra essa porta. Onde é que abriu aqui, ó? Olha só que interessante o título aqui, que eu falei no início.
as 7 partes do porquê de tudo. Então, as matas, né, a natureza, 7 partes, o vegetal, né? Água, terra, animais e vegetais, 4 aqui embaixo, 3 em cima, Sol, Luas, estrelas. Então, o nosso livro ali, voltando, fazendo o link lá com o início que eu estava falando. A gente é feito por 7 partículas. A junção de 7 energias que precisam se reunir, que precisam se conhecer e que essa energia possa tirar esta semente de um local que ela sofra, de um campo de sofrimento para um outro campo, né? Então tudo é transformação, né? A cultura racional ela explica essa transformação de que foi, essas energias que antes de serem essa energia era outra coisa, né? Para que a gente consiga entender de uma forma muito simples e muito clara, através da transformação, que a transformação é a lógica. É a lógica, é o 1 mais 2, é o saber o porquê, né? É a ligação para a gente conseguir entender. Isso é através da lógica, da coerência, né? 1, 2, 3, precisa ter para a gente, no nosso estado, conseguir entender as coisas e distinguir entre uma coisa e outra. E a base é o nosso mundo de origem. Então a cultura racional tem base lógica, provas e comprovações. A prova é a matéria, só precisa saber o porquê. A prova está na própria matéria, mas ela é transformada, então a gente precisa fazer o caminho inverso. O universo, né? Unir os versos para entender o porquê. O porquê disso tudo. Então é isso, salve o reinado das matas, salve a tudo, salve a todos. Iniciamos 2026, que possamos fazer um 2026 com mais concórdia, com mais paz, com mais amor, com mais fraternidade. Não precisa tentar mudar o mundo não, tá? Mude o seu universo, mude a sua cabeça com conhecimento. Se ali é o bem, para você ter o resultado que o bem pode proporcionar. A mentira vai ser sempre mentira. Não é falar demais, significa que eu estou falando a verdade. A verdade é uma coisa só. As palavras é um meio, é um simples meio de comunicação só. Comunicação. Tem o objetivo, que não é falar demais, que não é falar do que não conhece. Literal, no livro Universo em Desencanto Racional fala assim: ver, ouvir e calar se vive bem em todo lugar. Se vive bem em todo lugar, respeitando. Tudo tem dono, tudo tem o seu porquê, tudo tem a regra. Todos têm o seu limite limitado. Não entre por desatenção na jaula da leoa, lá da Paraíba, que eu não sei se sacrificaram ela ou não. Coitada. Estava no cantinho dela. Entraram lá. É um selvagem. Vai matar? É isso que ela sabe fazer. Então, e as jaulas estão... O mundo está cheio de jaula, com a porta aberta, disfarçada de outros nomes. Quem tem olhos consegue ver. Quem tem ouvidos, né, consegue escutar. E consegue se desviar desses locais que vai trazer consequências ruins. Esse é o recado. Salve a tudo. Salve a todos. Salve o nosso mestre Manuel Jacinto Coelho. Salve o racional superior.